convidado de hoje é o António, um amigo que já tenho desde há alguns anos, que muito admiro, que tem tido um percurso bastante notável. António, fala-nos um bocadinho de ti. Bom, portanto, em primeiro lugar, obrigado pelo teu convite, muito simpático, para participar nesta tertúlia de uma pessoa que eu também admiro muito, que já, como disseste, já nos conhecemos há alguns anos, temos tido algumas conversas muito interessantes e que a mim me têm feito muito sentido e portanto, és uma mulher que eu admiro muito. E tens muitas qualidades, quer como terapeuta, quer em termos humanos. E tens uma experiência de vida que, na realidade, acrescenta muita substância a tudo aquilo que dizes e tudo aquilo que fazes. E, portanto, em primeiro lugar, o meu muito obrigado por este convite. Ora bem, quem é que é o António? Quem é que é o António? Bom, o meu nome é António Rebocho. Hoje em dia dedico-me, sou coach, sou terapeuta, tenho a minha própria atividade. A minha missão, a forma como eu vejo a minha missão tem muito a ver com ajudar as pessoas a passarem do stress ao sucesso. Isto é, a transformarem aquela energia que fica acumulada quando estamos com medo, quando estamos tensos, quando estamos receosos, quando estamos enervados, a agarrar nessa energia e a transformar essa energia numa energia num motor para alcançar objetivos e para alcançar um outro patamar de existência e de vivência. Deixa-me fazer-te uma pergunta relacionada com isso, porque eu acho que todos nós passamos por isso. Portanto, todos nós temos que ser pai, mãe, filho, trabalhador e temos que, no fundo, conseguir ser o mais exímios, ou exige-nos a sociedade que sejamos sempre o mais exímios em tudo. Como é que tu lidaste ou como é que tu deste a volta a essa situação de conseguir gerir tudo? A minha experiência, deixa-me dizer-te em primeiro lugar, Isabel, que muito daquilo que eu hoje faço, digamos que é a minha orientação, cada um de nós tem a sua própria expressão pessoal e essa é fruto da sua experiência. E a minha expressão tem a ver exatamente com a forma como eu nem sempre consegui lidar da melhor maneira com isso. Enfim, sem agora ter que me estar aqui a castigar. A ideia não é essa. Aqui a castigar. Houve momentos na vida em que fiz as coisas muitíssimo bem, e logo seguido de momentos em que as coisas não saíram como eu queria, e eu sempre me perguntei porquê. Portanto, passei também por aquela fase de a culpa é dos outros, os outros não me compreendem. Passei por vários processos. Eu desenvolvi a minha carreira nesse contexto, portanto um contexto de muito stress. Eu trabalhei numa multinacional durante muitos anos, passei por várias áreas, tenho uma experiência em termos financeiros muito diversificada, mas havia um tema comum: equipas, gerir stress de equipas, gerir pressão brutal em termos de objetivos, gerir competitividade, movimentar-nos dentro da competitividade dentro do próprio sistema, enfim, até sobre isso também há muita coisa que tem que ser dita, que pode ser dita e que pode ser contada, mas houve uma altura na minha vida em que de repente desabou tudo, não é? De repente a relação acabou, e se ainda por cima coincidiu com um momento difícil, tive que acompanhar o ano final da doença terminal da minha mãe, foi lidar com a separação, foi lidar com nova forma de vida, foi lidar com ter que reiniciar alguns processos desde o início, e isto ainda por cima num contexto em que eu, em termos profissionais, estava finalmente até a mudar as coisas, a mudar a minha situação profissional, etc. E também, mas essa mudança depois levou-me sempre, começou-me a pôr a questão a partir de determinada altura, muitas vezes dizia a minha mulher, a minha atual esposa, quando nós começámos, ela já estava muito mais avançada que eu nestas matérias, nessa altura, estamos a falar uns anos largos atrás, dizia: és tu que estás a criar isso. E era uma coisa que me deixava, é uma coisa que eu não digo às pessoas. Quando eu sei que as pessoas não estão, isso doía-me de tal maneira, para mim era algo de tal forma incompreensível,
não é? Era algo de tal forma incompreensível. Então, mas eu era tão bom a fazer isto, era ótimo a fazer aquilo, era ótimo a fazer aquilo, era ótimo a fazer aquilo outro. Pá, só que de vez em quando parecia que as pessoas se movimentavam e comunicavam de uma maneira que não era a maneira como eu queria comunicar, não era a maneira como não era a postura que eu queria ter. Como é que eu venho parar isto? Eu venho parar isto por dois motivos. Começou a haver uma certa saturação, daquela profissão, portanto, dentro da própria profissão. Digamos, a partir de determinada altura já não é fazer mais um contrato ou menos um contrato, ou resolver mais um processo ou menos um processo que é interessante, ok? Que é interessante. Até a minha própria busca, e tive que encetar uma busca de procurar perceber onde é que as coisas, como é que eu não, porque é que eu falhava em momentos em que não era suposto falhar, quer dizer, o que é que seja que fosse falha. Isso aconteceu curiosamente porque, até em contexto profissional, eu fui fazer coaching. E no âmbito na altura com uma colega que estava ela própria a iniciar a formação dela, e, portanto, tinha ido servir de cobaia, e no âmbito disso tive a oportunidade de ir fazer uma coisa chamada PNL. E digamos que isso fez-me o clique, foi aí que eu percebi onde é que estava a dificuldade. E digamos foi efetivamente a experiência. Foi efetivamente a experiência. Eu percebi então o que é a questão da gestão emocional, aquilo que eu já tinha ouvido falar tantas vezes, de inteligência emocional, controlar as emoções, conhecer as emoções, isso está tudo muito bem, mas como é que a gente muda isso? O como aqui era o fator... Como é que tu achas que se pode mudar isso, ou como é que tu achas que as pessoas por norma, ou normalmente, ou comumente podem mudar isso? O que é no fundo isso da inteligência emocional? O que é que isso acrescentou? Como é que tu lidaste com essa mudança? A primeira coisa, e eu obviamente estou-me a basear muito no meu processo, a primeira passo da mudança é nós percebermos como é que nós efetivamente funcionamos. Não é? Alguém disse que nós, aliás, aquele nosso médico, o Damasio, né? Tem uma expressão num dos livros dele que diz que nós não somos seres pensantes que sentem, nós somos seres sensitivos que pensam. Exatamente. E, portanto, aquilo que foi a minha grande descoberta foi perceber que havia todo um processo interno e que tinha a ver com o meu próprio corpo, né? Sim. Tinha a ver com a interligação entre o corpo e a mente, né? Que faziam com que aquilo que eu penso na realidade é aquilo que eu sinto. E eu podia mudar a forma como pensava, né? Por exemplo, eu não gosto daquela pessoa, e eu sinto que não gosto daquela pessoa, certo? Certo. Eu depois posso afirmar para mim, mas eu gosto daquela pessoa, mas eu não estou a sentir que gosto daquela pessoa, certo? Isto é uma experiência que todos nós temos. Ou seja, o que é que eu estou a pensar verdadeiramente? Eu estou a pensar que não gosto daquela pessoa. Mas o que é isto de pensar que não gostamos daquela pessoa? Isto de pensar que não gostamos daquela pessoa, na realidade, remete-nos para uma coisa chamada experiência. Né? E essa experiência, no nosso caso, que temos um cérebro, criou ela própria uma memória. Portanto, nós, quando dizemos que não gostamos daquela pessoa, na realidade não gostamos de uma experiência que tivemos com aquela pessoa. Mas confundimos isso com a pessoa. Não é? Confundimos isso com a pessoa. Ora bem, e se eu conseguir descondicionar, e se eu de alguma forma, digamos, vamos imaginar, eu penso na pessoa e começo a sentir arrepios, não é? E se eu, em vez de sentir arrepios, não sentir a pele fresca e calma e tranquila? O que é que eu passo a gostar mais ou menos da pessoa? É muito por aqui que passa o processo. E isso foi uma das coisas, isso para mim foi a grande descoberta, foi perceber que eu posso modificar a forma como eu experiencio e como eu olho para toda a minha experiência, como eu sinto toda a minha experiência. Não é? Nós vivemos agarrados a coisas chamadas memórias. Acontece que as memórias são tudo menos descritivas, as memórias não são os fecheiros que nós temos no computador, não é? As memórias são uma coisa diferente, são registros emocionais.
Na realidade, aquilo que é a memória é apenas um aspecto nosso num determinado ambiente que é criado dentro da nossa própria mente. Isto, para mim, é uma coisa que é muito fácil de visualizar. Aliás, é uma das coisas são coisas que nós falamos nas nossas formações, como sabes, mas conseguir entender isto e conseguir perceber como é que eu modifico o significado que dou à experiência é, na realidade, a chave de todo o processo. As formas de fazer isto são múltiplas. Há imensas formas de fazer isto, imensas técnicas, imensas dinâmicas. Na realidade, é algo que nós também fazemos naturalmente. Se essa pessoa, um dia encontramos com essa pessoa, mas essa pessoa, que era uma pessoa que nos irritava, que era uma pessoa que nos provoca arrepios, essa pessoa vem ter connosco e diz assim: epá, gosto muito da tua roupa hoje, posso-te oferecer um café? Ou posso-te... De repente a pessoa tem um gesto simpático e o que é que aconteceu? Modificou toda a minha relação com ela. Eu posso ficar ali um bocado, não é? Ficamos naquela coisa de será que isto é verdade ou será que não é? Mas modificou-se. E se eu me permitir aceitar e dar a oportunidade à pessoa de dar, eu modifico a forma como eu me sinto em relação a ela. Ora, é possível, a questão é que é possível fazer isto em relação a toda e qualquer experiência. Não é? O segundo passo do processo, e digamos, aquilo que este primeiro passo do processo tem a ver com ganharmos, não é a crença nem mais que a compreensão, é o saber de que a realidade efetivamente só existe dentro da nossa cabeça. Não existe mais lá dentro. Nós vivemos quase um Inception, ou um Matrix, certo? Completamente. Quando nós começamos a estudar a mente e começamos a perceber como é que é o funcionamento do nosso cérebro, é sempre a imagem que nós temos. Bem, isto é tudo mais do que o cérebro, do nosso sistema, é o cérebro e o corpo, todo o corpo, nós pensamos com o corpo todo, que é uma coisa que é impressionante. E ter esta noção de que a nossa experiência é muito... ter esta experiência disto dentro de nós próprios, de que nós temos uma experiência tão limitada, estamos longíssimo de conseguir abarcar o que é a totalidade da experiência. É algo que é passar por um jogo diferente. É sair do jogo em que estávamos, é sair da terceira divisão e passar para a primeira, num pulo. Né? Obviamente, depois passamos para a primeira e estamos a falar de uma primeira divisão, usando a linguagem futebolística, tem centenas ou milhares de clubes de futebol, né? E portanto há muito jogo depois para fazer. Mas isto é a diferença entre estar a fazer futebol numa academia e passar a jogar o futebol a sério. Sim. Porque aí o que é que a pessoa adquire? Aí a pessoa adquire aquilo que é a nossa maior, talvez uma das nossas maiores motivações. É uma sensação de controle sobre a vida. Ela não controla aquilo que acontece fora, mas ela começa a ganhar alguma sensação de controle de que pode pelo menos mexer dentro dela. E isso vai trazer o quê? Traz-lhe logo mais segurança, autoestima, vai melhorar logo a vida dela e as condições da vida dela, certo? Completamente. A questão, e isto leva-nos depois à segunda parte. Nem sempre a gente consegue fazer isto sozinhos. Na realidade, nós fazemos muito mais coisas sozinhos que aquilo que julgamos. Porque ao longo da nossa vida nós passamos por experiências mais agradáveis, menos agradáveis, por experiências mais fáceis e por experiências mais difíceis. E conseguimos sair sempre delas. Qual é a questão? A questão aqui é que alguns desses programas continuam a correr no background e de repente são ativados. Não é? Quando as coisas estão a correr bem, quando os programas não são ativados. Não é? Quando eles são ativados, de repente a coisa começa a ir por ali afora. E é aí exatamente que entram pessoas como tu e pessoas como nós, no fundo, porque é mais complicado e demora mais tempo a sair sozinho desse filme, a sair sozinho dessa academia. Não é? A gente está a jogar cá em baixo, está ali na academia, mas está a ver que há outros que estão a jogar noutro coisa, estamos a modelar, mas aí há sempre alguma, digamos, pedir ajuda, ou melhor, contar com a ajuda de alguém que sabe como sair de dentro do buraco, não é? Alguém que já esteve no buraco e que sabe como sair de dentro do buraco,
faz muita diferença. O que é que isto tinha a ver com a minha vida passada? Isto que tem a ver com a minha vida passada é que eu, na realidade, aquilo que eu sempre fiz foi ajudar a resolver problemas. Aquilo em que eu sou, na realidade, em que eu sempre fui especialista, foi ajudar, neste caso, a organização ou as organizações a ultrapassarem dificuldades, a resolverem problemas. As pessoas não gostam muito da palavra problema, mas eu não tenho problema nenhum com ela, por uma razão simples, porque se é problema é ótimo, é porque há solução. Exato. Né? Quando já não há solução, já não há problema nenhum. Portanto, a questão está aqui, foi depois nessa fase, aqui há sensivelmente 7, 8 anos, foi mover o foco ao descobrir todas estas dinâmicas e este tipo de processos, de resolver um determinado tipo, ou de ajudar a resolver um determinado tipo de problemas para ajudar a resolver outro tipo de problemas, muito mais desafiantes e muito mais, digamos, o universo da mente humana é seguramente dos universos, é o universo mais fascinante que existe. Não existe um universo mais fascinante do que este. E, portanto, esta é a relação entre números, né? Entre economia, finanças, recursos, no fundo, gerir recursos, digamos, ajudar a encontrar soluções, muitas vezes ter que encontrar soluções e passar de um universo para o outro, mas o que há aqui de comum é exatamente essa facilidade, digamos que é a minha motivação, essa facilidade em conseguir eu próprio estar a sentir e a ver as pessoas para lá do problema, né? Pronto. É um pouco por aí. Achas que se pode dizer que no fundo tu sempre fostes terapeuta, mas em áreas diferentes? Porque no fundo quando estavas na banca acabava por ser um bocado isso que tu fazias, ao resolveres problemas, estás no fundo a ser o terapeuta a nível bancário, a nível financeiro daquela pessoa que lhe vai dar a orientação, que vai dar a gestão, que lhe vai dar até algum conforto muitas das vezes a nível emocional, na maior parte das vezes a nível emocional, porque no fundo somos um todo, né? Somos seres holísticos. Sim, quer dizer, vamos lá ver, talvez o conceito de terapia aplicado à banca, vamos lá, às vezes não corre bem, não é? Atenção, às vezes não corre bem. Às vezes não corre bem, mas... Para as nossas terapias, observa as semelhanças. No fundo, mas sim, era aí que eu estava a fazer a ligação. Portanto, a ligação aqui, digamos, a minha outra expressão profissional era os clientes surgirem com dificuldades, e o que é que pode ser feito, o que é que não pode ser feito, e muitas vezes até não podíamos fazer nada, mas às vezes até uma conversa com o diretor financeiro ou coisa do género permitia abrir outro tipo de perspectivas, por exemplo, e equacionar outro tipo de questões. Dentro da própria empresa, a partir de determinado momento, e principalmente quando eu comecei a entrar nesta área, o foco começou a ser muito o que é que está a acontecer à minha volta com os meus colegas. Digamos, os meus primeiros clientes, sem eles próprios saberem muito bem, sem muitos dos meus colegas saberem muito bem, os meus primeiros clientes, entre aspas, começaram a ser exatamente as pessoas à minha volta. Portanto, nem sempre com sucesso, nem sempre com... Se alguma das pessoas me tiver a ver, diz assim, pois, lembras-te daquela vez que tu passaste os carretes? Mas cada vez mais a procurar tomar atenção e a procurar levar para dentro daquele meio este tipo de dinâmicas, não é? Este tipo de dinâmicas, desde logo com a própria equipa, não é? Desde logo com a própria equipa, e agir inclusivamente, quando é que nós sabemos que a coisa começa a resultar? Quando, ao fim de muitos meses, às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos, de repente alguém nos diz assim, você está um bocado diferente, o que é que você anda a fazer? Deve andar aí a comer umas coisas, uma coisa assim, andei a fazer umas coisas e tal, não sei. Né? E porque as mudanças começam a operar-se logo no imediato, mas nós depois vamos para o mundo, isto é uma coisa que eu gosto de dizer aos meus clientes, a mudança é muito mais rápida que aquilo que as pessoas pensam. Porque, efetivamente, muitas vezes mudar este sentimento, mudar a emoção em relação a qualquer coisa é assim, literalmente assim. E, portanto, não... Agora, isto é um detalhe, não é? Pode haver mais detalhes. Mas o simples facto de mudar um detalhe é o suficiente, é a tal questão do impulso no espaço, né? Leva dá um ligeiro toque e
desviou ligeiramente a trajetória e vai dando e vai descendo a trajetória até que chegou a Mau Futuro, lá está, ele saiu daquele filme para entrar no outro, para entrar noutro filme. Portanto, isso é um processo, esse é o tal processo que esse sim nunca para, nunca há de parar. Agora, os impulsos iniciais, e principalmente se a pessoa não tiver assim tão consciente, são na realidade fenomenais, quer dizer, são coisas que às vezes eu tenho um programa, o meu programa é um programa de 3 meses e as pessoas ao fim de 3 meses eu conto-lhes o que é que elas me diziam no início, né, do programa, que eu dizia isso. Não era eu e tal. É mentira, isso não... está aqui, olha. Pois era, epá, é impressionante. Então e o que é que mudou? Olha, de repente, olha, mudei a minha postura de não sei o quê e as pessoas começaram a dizer bom dia todos os dias, não é? Eu comecei-lhes a retorquir e eu sinto muito bem em lhes dizer bom dia quando elas me dizem bom dia todos os dias. Pá, fantástico, estou aqui portanto, esse tipo de coisas é relativamente rápido, mas depois é a ação continuada, né? Tudo isto em processo, é a ação continuada que vai levar depois à tal, isto respondendo àquela tua pergunta de há pouco, que vai levar à tal mudança que em si mesmo depois é um processo continuado. Nem sempre corre da melhor forma, isto depois tem altos e baixos, não é? Mas à medida que vamos adquirindo esta experiência e que vamos adquirindo esta maturidade, esta consciência, não é? Começa a ser um pouco mais fácil. E depois tem implicações a vários níveis. Bom, as implicações são sempre ao nível das relações. Primeiro, a relação connosco próprios, não é? Começarmos a perceber que afinal não estamos partidos, podemos estar um bocadinho avariados, mas isto não está partido, não é? Isto tem conserto, há aqui muita coisa que se pode aproveitar. E depois, a pouco e pouco, começamos, até primeiro por algumas relações mais próximas, escolher como modificamos essas relações. É de repente o filho, começamos a perceber que não estamos a... Eu tenho até um caso relativamente recente, de uma cliente minha, que relatou uma coisa espetacular. Começámos a fazer o programa a propósito de uma questão profissional, mas a primeira coisa que na realidade mudou foi a dinâmica dentro da própria casa. Enfim, tivemos uma dinâmica em sessão que ela depois recriou na prática. E de repente as coisas dentro de casa mudaram da noite para o dia. As interações entre a família... Desses resultados? Como? Como é que tu te sentes com esses resultados? Como é que eu me sinto, Isabel? Eu não sei muito bem descrever como é que... Eu não sei muito bem... Eu aquilo que sinto é uma comoção muito grande. As pessoas falam, orgulho e tal... Não, já não estou nessa. Aquilo que eu sinto é uma comoção muito grande. E, aliás, estou a senti-la agora. De alguma forma, não me consigo deixar de impedir de pensar o que é que seria se, quando eu tinha a idade daquele jovem, se tivesse aparecido alguém na vida dos meus pais ou na vida da minha mãe, como eu, apareci na vida daquela pessoa. Portanto, e já pensaste que se calhar é por isso que fazes o que fazes e que acabas por mudar as vidas das pessoas da maneira que mudas? É assim, Isabel, aquilo que na realidade faz diferença no outro, obviamente há questões técnicas que não são irrelevantes, há questões a técnica não é irrelevante, de todo. Portanto, dizerem-me que é como aquilo que eu já tinha dito há pouco. Nós fazemos as mesmas coisas sem precisar de orientação de coach nenhum, nem de terapeuta nenhum. Mas precisas de uma validação? Há sempre uma validação que é necessário? Não, mas mesmo sem validação fazemos, porque a gente faz coisas bem. Há coisas que já fazemos bem. Não é? Há coisas que já fazemos bem e fizemos sempre. A questão toda é que não conseguimos replicar isso, não temos consciência do porquê que fizemos bem. Sabemos que aquilo correu bem, que eu estava naquele estado, mas eu não percebi porque é que entrei naquele estado, porque é que eu não atribuí outro tipo de significados naquele contexto. Há pessoas que é exatamente ao contrário, não é? Para elas tudo aquilo que fizeram, mesmo aquilo que fizeram bem, tem um significado diferente. Agora, nisto não há dúvida que aquilo que, para mim,
aquilo que tem muito a ver com a questão da intuição, o tipo de conexão que nós estabelecemos com a pessoa, vem muito dessa questão da empatia, de no fundo, termos também nós a consciência que, enquanto seres humanos, passamos basicamente pelo mesmo tipo de dificuldades. Obviamente com formas diferentes, não é? Mas passamos por esse tipo de dificuldades num ou noutro contexto. E seguramente as pessoas que a mim me marcaram mais ao longo da vida foram as pessoas que, nas mais diversas áreas, incluindo na profissão que tinha, eram pessoas que tinham essa estaleca, que tinham esse trato, que tinham essa vivência. Às vezes não passavam a experiência da forma mais, enfim, da forma mais motivadora, mas a gente sentia que havia ali qualquer coisa, que a pessoa, quando estava a dizer aquilo, ela tinha um motivo para chegar lá. Nós fazemos isto de uma forma diferente, não é? Isto surge-nos com as perguntas, com as questões que a gente vai colocando e que vão pondo o cérebro da pessoa, independentemente de outras questões técnicas, como é óbvio, mas de repente levam a pessoa a funcionar. Levam a pessoa a funcionar e a pensar nas coisas de outra maneira. Essa intuição surge, no fundo, desse estado de conexão. Eu conecto com aquilo que eu conheço muito mais facilmente com aquilo que eu conheço, que é o sofrimento. É a dor da pessoa, não é? No fundo é a dor da pessoa. Portanto, não é... Sim, de alguma forma, isto não quer dizer que eu não esteja agradecido aos meus pais porque eles me proporcionaram essa experiência que se calhar me está a permitir agora ajudar e lidar com outras coisas. Há pessoas com... Mas é assim, também já não dou tanta importância a isso como... Não dou assim já tanta importância a isso. Há pessoas com histórias de vida fantásticas, dramáticas e que superam coisas fantásticas. Mas sim, por outro lado sim. Por outro lado, eu reconheço que essas experiências de fracasso, essas experiências de dor, essas experiências de algum sofrimento, deixaram cicatrizes, como é óbvio, deixaram cá marcas, mas também são recursos, funcionam muito como recursos. Esse é outro dos aditivos, digamos assim, é outro dos motivos pelos quais é bom entrar neste mundo, é no desenvolvimento pessoal. Há uma expressão que eu gosto muito, a terapia é converter o sofrimento em aprendizagem. E tudo isto é um processo de aprendizagem. E, portanto, é assim que eu olho para as coisas. O que é que tu tens aí dentro de ti? Tenho aqui um demónio malvado e mais não sei o quê. O que é que podes aprender com ele? Ele está-me a dizer que se eu começar a tratá-lo de uma outra forma, com mais simpatia, com mais compaixão, com mais compreensão, com isso tudo, ele vai se transformar num anjo, correto? Então pede a ele que te ensine como é que tu has de fazer com o próprio. E o demónio somos nós. Pronto, tem a ver com isto. Nós, as nossas memórias, as recordações, tudo o que vamos acumulando ao longo da vida e que não vamos resolvendo. Em relação ao coaching e às terapias que tu fazes, tu há bocadinho estavas a falar e falaste muito bem, quer dizer, tu acabaste por mudar muito, não só a tua vida, mas a vida de todos os que estavam à tua volta, porque um dos sítios onde tu começaste a fazer até estas primeiras experiências a nível do coaching acabou por ser no banco, e tu acabaste por nos falar isso, que no banco tinha sido com os teus colegas onde tu fizeste as tuas primeiras experiências e que correram super bem. E também falamos naquela parte gratificante, na gratificação que sentimos quando percebemos que estamos também a ajudar a melhorar no fundo o mundo, porque no fundo o que se passa também é isso, acho que nós somos um bocadinho pessoas de fé. Consideras-te uma pessoa de fé, naquele sentido da fé de acreditar que se consegue e que se obtém as mudanças e que está dentro de nós e que nós temos essa capacidade para? Isabel, se essa fé não existir, é melhor não estar nisto. Se essa fé não existir, é melhor não estar neste tipo de processos. Vamos lá ver. Eu acho que há aqui vários... Isto é um princípio operacional. Eu estou a fazer uma formação em logoterapia e a logoterapia tem três grandes princípios operacionais, que de alguma forma se confundem também com princípios operacionais da PNL, que são estes. Nós temos vontade de sentido,
é possível encontrarmos, temos vontade de sentido nas nossas vidas, portanto, aquilo que move o ser humano é a vontade de encontrar um sentido, um significado para a sua vida. É possível encontrar esse significado e nós temos poder de escolha. Isto, ou melhor dito, não tanto nós, mas eu, enquanto terapeuta, eu sei que aquela pessoa pode ter possibilidade de escolha. Acontece que eu, como terapeuta ou como coach, né, a pessoa está presa na não escolha, normalmente. A emoção negativa, o stress, o não conseguir, não fazer sempre as coisas e estar sempre a obter o tal mesmo resultado, tem a ver com uma sensação emocional de não escolha. Porquê? Porque nós estamos presos dentro de uma armadilha, que é o corpo, não é? E, portanto, o corpo continua a disparar da mesma forma e as coisas não se modificam. Agora, se eu como coach, ou como terapeuta, se eu não acreditar que aquela pessoa, que é possível proporcionar àquela pessoa essa possibilidade de escolha, no mínimo, e digamos toda a ação tem que ir para isso, uma escolha alinhada e em que haja também a tal congruência, em que haja um alinhamento entre as intenções racionais e as intenções emocionais, digamos assim, ou inconscientes, né? Se eu não acreditar nisso, é melhor estar fora. E nós sabemos que com o tempo isto deixa de ser uma crença. Isto é assim, nós somos assim, eu não sou, nesse aspecto não penso que partilhamos todos nós que estamos neste tipo de atividades, partilhamos todos o mesmo tipo de postura, quer dizer, não pode ser de outra, não pode ser de outra maneira. Portanto, nem é uma questão, para mim nem sequer é uma questão de fé. É apenas um dado do posicionamento, já está para lá da mera questão de fé. Mas isso levanta uma questão engraçada, se já agora se me permites. Claro que permite, as nossas conversas são sempre boas nesse sentido. Avançar. Há uma coisa que eu costumo dizer às pessoas no início, é que eu normalmente, aos meus clientes, logo no início, é esta. Eu tenho mais confiança neles, isto foi uma expressão que eu ouvi numa das primeiras formações que fiz, e eu costumo, e ficou-me essa expressão, que foi, eu tenho mais confiança em si que você próprio, ou que você próprio. Né? É dizer-lhes que eu tenho mais confiança neles do que eles próprios. E isto quer dizer o quê? Isto quer dizer, tem a ver com algo que eu disse há pouco, quer dizer que efetivamente há um aspecto da pessoa que é possível ser posicionado para lá daquela nuvem negra. Né? Isto depois vai ligar com a nossa própria experiência. Quando nós já atravessamos várias nuvens negras, sabemos que para lá da nuvem negra há sempre claridade. Portanto, essa é a primeira questão. A segunda, tenho fé efetivamente nas pessoas. Já não é uma questão de ter fé em mim ou de acreditar em mim ou não, porque nós, quando entramos nisto, depois deixamos de estar em nós próprios, né? Nós passamos a estar posicionados num terreno que não tem nada a ver com este, que é o terreno da própria pessoa, é o mundo da pessoa, é andarmos com a pessoa também no mundo dela, a dançar no meio daquela floresta de sensações e emoções, né? Que é uma experiência fantástica. E uma coisa agora, na realidade a pessoa depois tem que agir para ser ela a mudar. Bom, e aqui entra uma coisa que eu já discuti várias vezes com alguns colegas meus e difiro nisto com alguns deles. Que é quando eles dizem, quando eu ouço aquele tipo de coisas, aquele tipo de pessoas diz assim, ele na realidade não quer ajuda. Imaginemos, a pessoa diz assim, eu quero deixar de fumar. Não é? Eu quero deixar de fumar. Ou às vezes até diz, eu não quero deixar de fumar porque isto dá-me tanto prazer. Não é? Eu, por exemplo, como ex-fumador, né, fumei terrivelmente durante não sei quantos anos, vamos ver qual é o custo disso, mas eu sei que todo o fumador está a todo momento a procurar deixar de fumar. Certo? E porquê é que um fumador não deixa de fumar? Por vários motivos, mas basicamente porque não quer sofrer mais que aquilo que já está a sofrer por fumar. Não é? E, portanto, a pessoa quando lembro-me de ter ouvido uma entrevista com um fulano que praticava acupuntura, uma vez na televisão. E eu fiquei um bocado chocado com aquilo que ele disse.
A primeira coisa que eu pergunto às pessoas é: quer mesmo deixar de fumar? Porque se não quer deixar de fumar, não está aqui a fazer nada. E pronto, eu faço-lhe a primeira, segunda sessão. Eu não coisa que não, você não quer deixar de fumar. É mentira. Porque senão a pessoa não tinha ido falar lá com ele, não é? Não tinha. Não é? Portanto, a técnica não está a resultar, não está a encontrar a forma e, portanto, e aí, digamos, a resistência da pessoa não é o problema da pessoa, é um problema que é nosso. Porque somos nós que não estamos a encontrar forma de lidar com essa resistência. Agora, eu acredito que quando as pessoas, mesmo quando as pessoas não vêm, se elas estão com alguma dificuldade séria na vida, elas querem ajuda, querem ser ajudadas e querem mudar. Não sabem é como. E, portanto, a consequência disso é que eu tenho muita... Não gosto muito de formular esse tipo de juízo. No fundo tem um pouco a ver com a minha experiência, não é? Claro. Dizer, não queres mudar, porque se quisesses mudar já tinhas mudado, ora bolas. E como é que se muda? A questão está no como. E a maior parte de nós quer mudar, mas não sabe como é que isso se faz. Porque se soubesse, mudava, não é? Exatamente. Tu falaste há pouco por causa das experiências fantásticas que temos, porque no fundo, como terapeutas, acabamos por ter todos quando entramos no mundo do outro e descobrimos aquele mundo e nos vamos apercebendo como é que aquele mundo é e vamos ajudando a pessoa a ter ferramentas para alterar o mundo. Uhum. Tens assim alguma experiência que tenha marcado, assim, alguma coisa que tenhas aprendido? Porque acho que nós aprendemos muito com aquilo que vamos buscar ou com a maneira como empatizamos com o outro e exploramos o mundo do outro. Portanto, eu tenho terapias de sair de lá a equacionar ou ponderar algumas coisas que ando a fazer e como é que até às vezes até melhorar alguns pontos da minha vida. Isso também te acontece? Quer dizer, acontece, é claro, como eu disse, não, eu depois não fico muito preso nessa emoção, digamos, já estou para lá da questão para lá da questão daquele orgulho, mas quer dizer, na realidade sinto satisfação, às vezes pelas coisas mais pequenas, pelas coisas mínimas. Mas eu vou-te contar uma história que é uma história muito singela, só para exemplificar. Eu aqui no sítio onde moro tenho um senhor que é o carteiro, que é o senhor que me faz o favor de me vir entregar as cartas a casa, certo? E eu notei, logo no início de vir para aqui morar, o homem muito simpático, uma vez subiu-me para me entregar uma encomenda e tal, e eu notei que ele estava extremamente... e tal, eu digo assim, homem, você está um bocado agitado, está tudo bem consigo e tal. E ele de repente começa, sabe, estou com um problema, não sei o quê e tal, e coisa, tal. Começou lá a falar lá da questão da vida dele, porque estava com uma restrição financeira e não sabia como é que havia de lidar com a mulher e não sabia como é que não sei o quê, tal, portanto, e a relação com o filho, pronto. Toda a vida dele estava ultra baralhada. Eu digo assim, então venha cá. Tenho um minuto. Tenho lá embaixo a mala do correio. Então traga lá a mala do correio. E trouxe-o aqui para esta sala. E tive 20 minutos a falar, a brincar com as emoções, entre aspas, a ajudá-lo a brincar com as emoções dele, salvo seja. Não foi bem uma brincadeira, foi mesmo de fazê-lo entrar naquele fogo, não é? E perceber que aquilo não era fogo nenhum, lá está, começar a desmontar um pouco aquilo. Normalmente o processo, a primeira coisa para nós lidarmos com as emoções é aprendermos a reconhecer as emoções, não é? E aprendermos que as emoções são algo que é necessário e são algo que nos está a transmitir uma mensagem sobre nós próprios. E uma das dinâmicas que eu costumo utilizar, comecei a utilizar com ele, tinha a ver com o tapping e com o TAT, etc. E ao fim de 20 minutos, meia hora, sensivelmente, ele depois já estava a ficar aflito, teve que se ir embora, mas saiu daqui completamente aliviado. É uma pessoa que ainda hoje, quando se cruza comigo, me diz, Sr. António, está bom e tal, como é que vai? Então como é que vão as coisas? Sim, estou mais, e aquilo ainda, não, aquilo já, tudo bem, aquilo, olha, é uma coisa impressionante, aquilo fez uma diferença, e depois ainda por cima foi contar aos colegas dos Correios, que são aqui próximo, e de repente toda a gente ali nos Correios me trata maravilhosamente bem, porque ele foi contar essa experiência, digamos,
estas pequenas coisas que estão, pá, que se setem com regularidade, já para não falar, obviamente, depois nos contextos com clientes, que aí, digamos, o resultado normalmente é o esperado, no sentido de que a pessoa efetivamente passou por lá da nuvem. Portanto, agora, como é que passou e, digamos, o que é que ela vai fazer com isso, não tem que ser necessariamente aquilo que se estava à espera no início, como sabes, não é? Claro. Mas sim, eu até posso dizer que são esses. Tenho também outro momento. Eu faço voluntariado numa academia, em academias sénior. E havia uma senhora, já de uma certa idade, que eu falo destas coisas, de gestão de stress, o que é o stress, o que não é, essa coisa toda. E ela um belo dia diz assim: eu tenho fobia de andar de elevadores. A sério? Então, mas qual é o problema disso? O problema é que cada vez que eu vou ao hospital, eu tenho as consultas no 8º andar e como tenho fobia de andar de elevador, tenho que ir pela escada. Então, mas você quer que eu lhe tire isso? Mas você quer que eu lhe... se você conseguisse e tal. Então, olha, pronto, aproveito, vou fazer aqui uma demonstração à frente das pessoas e, portanto, aquilo funciona como é nos workshops e, portanto, fiz uma demonstração e a senhora, a partir desse dia, sempre que vai ao hospital, né? Ela lá arranjou um recurso, neste caso ela lá se lembrou de olhar para a Nossa Senhora de Fátima, portanto ela acha que a Nossa Senhora de Fátima está dentro do elevador, certo? E ela entra e quem quer que seja que lá esteja estará sempre com a Nossa Senhora de Fátima. Epá, isto é uma coisa que é fantástica, digamos, foi uma dinâmica de 10, 15, 20 minutos. Fez diferença no resto? Também fez diferença no resto. Porquê? Porque a pessoa já percebeu que é possível dar-se a volta a si própria. A pessoa já percebeu. E quando a pessoa descobre isto, lá está, foi aquilo que aconteceu comigo, né? Quando nós descobrimos que é possível darmos a volta a nós próprios, opá, isso dá-nos um poder brutal. Dá-nos um poder brutal. Olha, soube que estás a desenvolver agora um novo projeto. Que projeto é esse? Acabámos por nunca falar sobre esse projeto. Na verdade, eu estou a desenvolver 2 projetos. Isto teve a ver com este contexto de pandemia, em que de repente tornou-se muito mais fácil criar este tipo de dinâmicas online. As pessoas de repente aderiram à tecnologia e parece-me a mim com bastante vantagem, até porque têm acesso a muito mais oferta, têm acesso a muito mais ofertas e têm também uma poupança significativa, quer para nós, quer depois para os clientes, uma poupança significativa em termos de custos, que não é irrelevante. Ora bem, esses 2 projetos têm a ver com, um deles é dirigido exatamente para esta área do coaching, de terapia, se quiser chamar, mas que tem a ver com, eu estou a desenvolver um programa de coaching online, mas em grupo. E digamos que eu assento um bocado nas dinâmicas de team coaching, mas não aplicadas diretamente a equipas, sim, mas a pessoas que partilham de interesses comuns. No caso concreto, o grupo que eu vou criar, e estou, digamos, a finalizar esse processo e vou começar a anunciar em breve, tem a ver exatamente com mulheres nesta faixa etária entre os 40 e os 50, que estão, por um lado, a procurar progredir na carreira, por outro lado, têm o peso das crianças que estão na escola e que têm que estar a ajudar, e depois, ainda por cima, estão todas a trabalhar em casa, e de repente, eu fiz um inquérito aqui há coisa de um mês e tal, fiz um inquérito a perguntar à minha base de clientes o que é que se sentiam mais. E aquilo que as pessoas mais sentiam é, com esta história da pandemia, sinto-me assoberbada, estou farta do meu trabalho, sinto que a minha relação está a desaparecer, sinto que a minha relação está a acabar. Portanto, tudo isto criou um ambiente de stress de tal forma intenso, digamos, foram tantas mudanças em tão pouco tempo, que aconteceu ainda por cima outra coisa curiosa, que foi aquilo que já eram, esta questão das pessoas terem de ficar mais tempo em casa, confinadas e tudo isso, veio exacerbar, veio amplificar
aquilo que já eram os maus hábitos que vinham que vinham do anterior contexto. Que na realidade eram maus hábitos que eram parcialmente cortados pela deslocação de trabalho, casa e casa-trabalho. Exatamente. Ok? Portanto, havia aí esse corte. De repente, quando toda a gente tem que ficar dentro do mesmo ambiente, digamos, as pessoas que já saíam muito tarde do trabalho, ou que já estavam muito tempo a trabalhar e que nós sabemos que a vida nas empresas é o que é, não é? E é o que é no sentido de que lá está, os ambientes são competitivos, excesso de carga de trabalho, as pessoas dizem que nós trabalhamos pouco, nós trabalhamos muito, temos uma produtividade relativamente baixa. Isto é um bocado chavão, mas é verdade. Porquê? Porque os próprios processos em que as pessoas trabalham muito porque os processos não são eficientes. E, portanto, isso faz com que a pessoa esteja tempo excessivo em casa, demora muito tempo em reuniões, etc. A deslocação para casa criava ali um corte no ambiente. Agora, estou em casa, não tenho que atender o chefe, não tenho que atender o patrão, não tenho que atender... De repente, isso também acabou, certo? Depois, por outro lado, as crianças, né? Eu vou querer buscar a criança à escola, né? E depois estou com a criança em casa, ajudo a fazer os trabalhos de casa e no final dou-lhe um beijinho e ela vai cá para a cama. Agora acabou. Né? Porque a criança está ali, eu tenho que estar a fazer o zoom e a fazer o papel de professor ou de professora e, de alguma forma, como as mulheres, dá-me a ideia que têm um pouco, obviamente com razões, mas têm aquele drive de eu porque sou mulher, pá, tenho que me esforçar muito mais, certo? E nós mulheres temos isso. Aliás, há um livro que eu acho super curioso e o meu marido ofereceu-me exatamente por causa disso, porque o título era A Culpa é Sempre da Mãe. Mas olha, era a ironizar, o livro é a gozar, portanto é a dizer que nós não temos culpa e exatamente a demonstrar que nós não temos culpa da maior parte das coisas. Foi um livro extremamente engraçado, fartei-me de rir, mas revi-me em várias coisas que lá estão escritas, portanto aquilo foi escrito por uma mãe e por uma mulher e o que tu estás a dizer é verdade. Nós temos essa competitividade e queremos ser sempre mais e melhores e achamos que é tudo obrigação, competência, sobrecarga nossa e temos essa tendência de agregar... No ambiente profissional é um bocado aquele sentimento que eu tenho que ultrapassar. Portanto, hoje em dia, em muitas corporações, eu por acaso tenho essa experiência positiva. Eu tive vários chefes mulheres, digo já, portanto, e eu tive umas fantásticas e outras nem por isso, tal como tive chefes homens, uns fantásticos e outros nem por isso. Portanto, nesse aspecto não me mete particular confusão que a presidente de uma grande instituição ou que o diretor financeiro ou que o meu chefe de equipa seja uma mulher. Digamos, desse ponto de vista nunca tive que lidar, eu pessoalmente, internamente com essa questão. Mas pronto, mas é um facto que existe estamos a sair daquela coisa de que às mulheres estava vedado o acesso a determinado, entre aspas, vedado o acesso, ou era muito difícil o acesso a certo tipo de funções e, portanto, a pessoa tinha que provar em dobro. Isso hoje em dia está a começar, digamos, essa estrutura está a ser abalada e convém termos consciência disso. E convém também que nós trabalhemos para isso. Mas acontece que quer as mulheres, quer os homens cometem exatamente o mesmo erro e quando estão em fase de progressão de carreira tendem a cometer exatamente os mesmos erros. Né? Isto tem a ver com as características com características próprias do processo de progressão. Nós quando iniciamos uma carreira, digamos, procuramos afirmar-nos fundamentalmente porquê? Pela competência técnica, né? Pela competência técnica, portanto, no início não temos um nível de responsabilidade tão grande, falamos bem com toda a... E, enfim, se temos um determinado nível de comunicação, se alinhamos muito com aquilo que são os objetivos da instituição, temos foco, temos aquela garra e temos competência técnica, digamos, isso leva-nos para o primeiro patamar, entre aspas, da liderança. Aliás, tudo isto tem muito a ver com competências de liderança. Toda a questão da progressão, quer profissional, quer até da própria relação familiar, tem a ver com aquilo que eu gosto de chamar de competências de liderança. E, portanto, temos esse primeiro patamar que é o da competência. Então, o que é que a gente procura fazer? Quando chegamos lá, temos os outros, isto tem que ser feito assim, assim, assim. Se o outro não é capaz de fazer, então vou fazer eu. Eu é que vou tapar o buraco. Certo?
Sim. que vai deixar a outra. E depois o que é que eu vou fazer enquanto chefe ou enquanto líder? Tu és uma besta, isto não é bem assim. Eu passei por esse processo, portanto, posso dizer que eu passei por esse processo. Chega uma altura que as coisas. Há pessoas que depois têm outro tipo de dificuldades. Por exemplo, daquilo que eu chamo de excesso de voluntarismo. O excesso de voluntarismo é a pior coisa que pode acontecer a uma organização. Nenhuma organização sobrevive sem voluntarismo. Sem alguma... Porquê? Porque há sempre imprevistos. Não é? Há imprevistos e, digamos, tem que haver alguém, como se costuma dizer, que se chega à frente, que dê o corpo às balas e que ajude a organização naquele momento difícil, ou a equipa naquele momento difícil. O problema está quando aquilo de repente se torna um processo permanente. E então, isto uma das coisas, o que é que acontece? A pessoa vai se agarrar àquilo e de repente ela começa a atribuir uma importância tão grande àquele processo que todo o significado profissional dela se transforma naquele processo. Quando as coisas evoluem, eu estou a pensar em alguns exemplos que infelizmente conheci, quando as coisas evoluem, de repente a organização está dependente de um processo que é ineficiente, a pessoa está presa a um processo que lhe dá significado e que, no entender dela, lhe assegura a sobrevivência dentro da organização, não é? A tal necessidade que temos de ser exclusivos e da organização ter muita necessidade de nós, não é? Sim. Só que depois aquilo em termos pessoais, depois tem um custo. Tem um custo e normalmente é um custo elevado. É o custo de excesso de sobrecarga. Às vezes o problema também se agrava quando eu faço isto muitas vezes, quando nós fazemos isto muitas vezes, e de repente estamos a fazer uma data de coisas que não têm nada a ver com aquilo que deveria ser a nossa verdadeira função. A nossa função tornou-se uma coisa que não era aquilo que deveria ser no original, e depois vem aquela necessidade de, mas eu estou com excesso de carga, tenho que me libertar de alguma coisa. Pá, mas eu não posso. Então, mas tens aquela listagem, não podes... não, aquela listagem tem que ser eu a fazer. Então não dá para... Não, aquilo tem que ser eu a fazer. Eu posso falar de um caso, que não vou aqui ferir suscetibilidades nenhumas, porque não aconteceu em Portugal, mas aconteceu em Espanha. Que havia uma colega minha, é um bom exemplo disto, uma colega minha que tinha responsabilidades também ela de desfile, nós pertencíamos ao mesmo tipo de estrutura dentro da organização, ele a partilhar que um belo dia recebe uma listagem, uma coisa monstruosa, que ele foi-lhe parar à mão, uma coisa monstruosa, e que tinha um porradão de números, um porradão de indicadores, de números, e a listagem tinha uma coisa muito, muito interessante, é que tinha os valores em euros e em pesetas. E ela chamou o responsável, o técnico que fazia aquela listagem, que ele dizia, então olha lá, quanto tempo é... não, isto para mim, isto implica recolher muita informação, passar para aqui, portanto ainda por cima aquilo era do copy-paste de um lado para o outro e do lado para o outro, para fazer uma folha de cálculo monstruosa, e ela diz-lhe assim, olha lá, e quem é que olha para isto? Eu mando isto para o A, para o B, para o C, para o D, não sei quantos, mas não foi isso que eu te perguntei. Eu estou a te perguntar quem é que olha para isto? Que feedback é que as pessoas estão disso? Não me dizem nada, está tudo bem, não me dizem nada. E ela volta-se para ele e diz assim, não te dizem por um motivo muito simples, é porque já nem sequer olham. Sabes porquê? Porque se olhassem, tinham reparado, tu estás aqui a pôr números que já não fazem sentido nenhum. Sim, quais são? Em pesetas, nós estamos no euro, já há mais de 10 anos, ou desde... Portanto, tu continuas a fazer uma listagem em pesetas. Portanto, isto só significa que a partir de hoje não vais parar. Mas o que é que faz? Isso não te preocupes que a gente arranja-te de fazer. O homem ficou completamente desestabilizado. Ok? Mas isto é um exemplo. Reparem o que é eu estar a fazer coisas destas em cima das coisas que são verdadeiramente importantes. É uma sobrecarga brutal. Portanto, aqui temos depois poderes de delegação que têm a ver com ter coragem para falar de uma forma construtiva com a chefia, não é? Uma coisa que as pessoas pensam muito quando se fala de assertividade é que assertividade é saber dizer não. E assertividade não é saber dizer não. Assertividade é uma coisa um pouco diferente.
Portanto, se calhar faz sentido aqui partilhar. Assertividade é dizer a coisa certa, à pessoa certa, no momento certo e da forma certa. E pelo motivo certo, segundo Seneca disse E nas... pelo motivo certo. A intenção aqui está sempre por trás de tudo. Portanto, tens toda a razão nisso. Dentro de uma organização, não dá para dizer não. Dizer não é estar a criar um problema à organização, é estar a criar um problema à chefia. Quando alguém me pede, quando eu peço a alguém, preciso de fazer isto, e a pessoa me diz, não faço, mas não fazes. Porquê? Porque não posso, tenho que ir para casa, eu tenho que ir para aqui, para ali ou para lá, né? Se eu de repente estiver com aquela necessidade, e porque eu posso eu próprio estar com a chefia a pressionar-me, né? De repente eu fico descalço. Porquê? Eu tenho que resolver o problema a alguém, ou eu tenho... Normalmente, quando alguém pede algo dentro de uma organização, é porque alguém lhe está a pedir para ele resolver o assunto. Para ele ou ela resolverem o assunto. E, portanto, a questão aqui não está em dizer não. Está em dizer quando é que... Portanto, e aqui têm que entrar estratégias de comunicação. Não é? É possível fazer isto quando? Quando é que não sei o quê? Neste momento não me é possível porque já tinha este compromisso assim. Ou tenho, por exemplo, uma coisa que as pessoas fazem, gerem muito mal prioridades. Não é? Uma coisa que é muito comum, e aliás o workshop que eu vou fazer baseia-se nesse workshop, digamos, o coaching que eu vou fazer baseia-se nesse tipo de dinâmicas, de as pessoas ganharem consciência que quando nós lhes pedimos, agora põe lá aí tudo aquilo que tu fazes, agora diz lá o que é importante e o que é que não é, e as pessoas põem tudo é importante. É tudo importante. Isto é tudo importante. A sério? Então se não fizeres aquilo? Se eu não fizer aquilo? Portanto, quando nós qualificamos tudo como importante, o que é que isso quer dizer? Bem, uma das coisas que quer dizer é que provavelmente nada daquilo tem importância. Não é? Porquê? Porque nós estamos a pôr a vírgula com o mesmo grau de importância do texto todo. Quer dizer, uma vírgula pode ter muita importância, como é óbvio, é bom que esteja no sítio certo, não é? Mas eu não posso avaliar um livro por causa de uma vírgula, a menos que o significado maior do livro esteja exatamente naquele parágrafo. Mas isto é uma forma de dizer que não tem o mesmo grau de importância eu, se calhar, passar a camisola da criança que vai no dia a seguir para o futebol, deixá-la toda certinha, lisinha, e perco 10 minutos a passar aquilo a ferro, não é? Quando se calhar nem sequer passava a ferro, por isso simplesmente dobrava, metia na mochila e o rapazinho, no outro dia, jogar futebol com camisola amarrotada. Claro. O que é que aconteceu? Eu poupei 10 minutos. Se eu fizer isto em 10 peças de roupa, de repente eu poupei 1 hora. É verdade. Okay? Portanto, questões como o perfeccionismo, como o excesso de voluntarismo, como a incapacidade de comunicar para modificar os sistemas, mais que os sistemas, os processos em que estamos inseridos, portanto, tem muito a ver com esse tipo de dinâmicas. E também de fazer isto em grupo. Porquê? Porque é possível que as pessoas, portanto, acederem a isto de uma forma muito mais económica, não é? Portanto, as sessões de coaching individual tendem a ser os programas de coaching individual. Isto normalmente eu faço programas entre 10 a 12 sessões, numa base de 3 meses que se desenrola ao longo de 3 meses, com sessões semanais. Portanto, é possível para as pessoas, em grupo, obviamente, eu no mesmo tempo, com dinâmicas adaptadas, consigo mesmo um impacto similar num grupo maior de pessoas e, portanto, é possível repartir aquilo que seria um custo maior só por uma pessoa, repartir por várias, não é? Isto é uma forma também de tornar mais acessível, tornar acessível a outras pessoas que, porventura, não teriam tanta capacidade financeira para aceder. Que sempre foi uma preocupação minha, aliás, eu continuo a fazer voluntariado e essa coisa toda, pelo menos para classes onde já mais idosos e tudo isso não têm tantas possibilidades. E depois o grupo também tem uma coisa gira, é que dentro do processo energético, a energia do grupo, ela própria funciona como alavanca. É uma alavanca de todo o processo. Né? É a tal história de todos nós
passamos pela essa experiência de equipas, não é? Digamos, eu vou buscar o outro, porque eu sei que quando vou agarrar o outro que está lá embaixo na vala, no fosso, é um bocado a lógica da tropa, a lógica militar, do treino militar. Quando eu vou ajudar o outro, eu sei que o outro mais cedo ou mais tarde me vai ajudar a mim, não é? Sim, sim, sim. Portanto, eu ajudo-me a mim quando estou a ajudar verdadeiramente o outro. E criar este tipo de dinâmica, este tipo de espírito de grupo é muito engraçado. Portanto, eu tenho essa experiência exatamente das sessões que faço em voluntariado e agora vou transportá-la, estou a preparar as coisas para transportar para o coaching diretamente. Portanto, sem nunca perder a tal questão das sessões individuais ou dos programas das relações individuais. A outra, tem a ver com a minha outra paixão nesta área. Eu tenho várias paixões nesta área, mas uma paixão que eu tenho, eu quando faço coaching também normalmente acrescento alguma formação complementar, passo conteúdos sobre estas questões de liderança, de comunicação, etc. A outra tem a ver com outra coisa que é a minha grande paixão, que é de formar terapeutas, né? Eu sou trainer, estou da EFT, estou ligado a uma entidade inglesa que é a Guild of Energists e que tem programas, digamos, a líder desta, que é a Sylvia Hartman, que é uma pessoa que está nesta área há muitos anos, estudou com o Gary Craig, com o Ted James, enfim, com essa malta toda, desenvolveu ela própria uma metodologia e criou manuais, e portanto afirmou-se neste mundo da EFT como uma entidade ela própria certificadora de terapeutas. E, portanto, é a entidade a que eu estou ligado. Na realidade, depois eu tenho o meu próprio twist, né? Tenho o meu próprio twist e, portanto, acrescento as minhas coisas e, portanto, criei também um programa online. Estou a terminar agora a minha primeira edição desta nova modalidade, né? Em que, para além de fazer essa certificação, portanto, as pessoas saem com um certificado como terapeutas, né? Mas aquilo eu aporto várias competências, também de PNL, fruto da minha formação em PNL, de hipnoterapia, etc. Enfim, dou ali uma contextualização, sempre que se fala de um determinado tipo de dinâmica, como é que ele pode ocorrer noutros contextos. Técnicas de coaching também, e aquilo que era na realidade uma formação de 30 horas, né? Transformou-se de repente numa formação de quase 80 horas e não sei muito bem o que é que vou fazer com isto, mas já uma formação não é de 80, mas já vai praticamente com o dobro, com cerca de 60 horas, e estou a ver como é que dinamizo, vou também a procurar dinamizar isto, agora já numa vertente já principalmente virada para o pessoal que está a entrar neste mundo, né? neste mundo, e que e que sente necessidade de ter uma informação suficientemente abrangente, e com um valor economicamente aceitável. Digamos que eu estou a agarrar em todas as formações que tive e de alguma forma fazer aqui um pacote que permita colocar as coisas com um valor perfeitamente razoável. Portanto, aqui é ajudar quem precisa de ser ajudado. Basicamente foi aquilo que também fizeram comigo, não é? Claro. São assim os meus dois grandes projetos. Para além disso, colaboro com empresas, faço workshops também, já fizemos algumas coisas juntos. Que tem esgotado sempre, por acaso os workshops que fizemos, tanto o de Enneagrama como o das crenças, têm sido workshops que têm tido resultados bastante agradáveis e têm tido um feedback muito bom. O Enneagrama é uma paixão recente, digamos assim, é uma paixão relativamente recente, mas sim, tem muito interesse mexer com estas questões da personalidade e é fantástico como o nível de surpresa das pessoas quando de repente é o caso um bocado aquela coisa, afinal eu sou assim porque eu sou assim, não é? A questão dos eneatipos e das características de cada tipo de personalidade, afinal isto tem a ver... Pois é, e tal, mas depois a questão não é só ser assim porque sou assim, né? O que é que eu posso... Então se eu sou assim não posso mudar? Não, pode mexer na coisa de uma forma diferente, portanto essa é outra... Sim, aí há várias dinâmicas. António, vou-me despedir de ti agora. Muito obrigada por esta maravilhosa tertúlia. Acabamos sempre por ter agradáveis tertúlias nos momentos em que nos encontramos e quando estamos juntos. Temos sempre agradáveis conversas com temas sempre muito bons e acho que crescemos sempre.
espero também que quem nos ouça que acrescente. E deixo-te o convite de nos voltarmos a juntar numa próxima tertúlia. Isabel, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Como sabes, é sempre um prazer enorme falar contigo e é um prazer enorme falar para as pessoas que nos estão a ouvir, partilhar um pouco dos meus sentimentos, partilhar um pouco da minha experiência contigo e com as pessoas, e estou disponível para aquilo que puder ajudar, para a ajuda que as pessoas precisam. E mais uma vez, muito obrigado. Obrigada eu. Tchau. Um beijinho. Adeus, Tchau, um beijinho. beijinho, tudo Tchau. bom. Obrigada.